Nós vemos na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, como Deus livrou a Davi de muitas maneiras diferentes, e é o que ele faz conosco também, nos livrando quase nunca da mesma maneira, porque Deus é Senhor de tudo, Ele tem muitos meios e Ele utiliza esses meios vários para nos livrar. No caso de Davi, eu quero citar no capítulo 19 de 1 Samuel, algumas maneiras pelas quais Deus livrou a Davi. E essa história é interessante. Na fuga de Davi, como Deus o livrou da perseguição do rei Saul, de muitas maneiras e em muitas ocasiões diferentes. Quando o Davi venceu uma batalha e voltou como herói, as mulheres, o Saul já era mais velho, o Davi era jovem, vistoso, e as mulheres cantaram para Davi que ele era o grande herói. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. O Saul entendeu aquilo e pensou: que lhe falta agora, senão o reino? Portanto, resolveu, a partir daquele momento, conspirar contra Davi. Conspirou de várias maneiras, mas não conseguiu matar a Davi. Empurrava Davi contra os filisteus com um pequeno exército para ver se o Davi era derrotado e morria na batalha. Mas não, Davi sempre vencia as batalhas. O Saul começou a ficar apavorado até que ele mesmo resolveu matar a Davi. E quando estavam no palácio, num banquete, aparentemente todo mundo alegre, comendo, bebendo, tomando vinho, o Saul pegou a lança e sorrateiramente jogou a lança contra Davi para matar a Davi. Mas acontece que o Davi tinha aprendido com Deus a cuidar do rebanho de ovelhas. Ele ficava num canto, mas vigiando o tempo todo, o que Deus quer que nós aprendamos também. Meu irmão, desconfie de todos, não fique distraído. Na rua, a qualquer momento você pode ser assaltado. Por onde você for, esteja vigiando. Vigie contra irmãos. Os mais chegados podem ser aqueles que vão trair você. Pense bem nisto. Eu lembro do meu professor Roquete, que dizia o seguinte: eu peço a Deus que me livre dos meus amigos, porque dos meus inimigos me livro eu. Ou seja, contra os inimigos eu me previno, mas contra os amigos em geral a gente não se previne. E é dos amigos que vem a traição. E Jesus endossou isso, dizendo: dos da sua própria casa que vem a traição. Isso aconteceu com ele, com o Judas. Mas o Davi já estava bem prevenido e bem escolado na escola da vida em vigiar contra adversários. Ele vigiava o rebanho. De qualquer lugar podia sair a qualquer momento um bicho, um leão, um lobo, um urso, para pegar uma ovelha. E Davi tinha que estar atento para defender a ovelha. E o Davi fazia isto. Ele ficava fazendo as coisas dele no canto, mas olhando e vigiando o tempo todo. E quando Saul pegou a lança, o Davi já entendeu tudo. E o Davi ficou prevenido, tocando a arca e fingindo que estava distraído, mas olhando para o pé do Saul. Quando Saul pegou a lança e jogou, uma lança você não joga assim rápido como puxa o gatilho de um revólver. Precisa levantar o braço, trazer o braço para trás e depois acelerar a lança contra a pessoa. Esse processo leva alguns segundos. E o Davi percebeu. Quando ele jogou a lança, o Davi até já mais ou menos sabia onde a lança iria bater. Quando ele jogou a lança, o Davi pulou para o lado e escapou da lança e saiu correndo e fugiu do Saul. Foi para a casa dele, mas aí Deus o livrou de uma outra maneira. Então veja você que Deus livrou Davi de muitas maneiras, na guerra,
livrou pela esperteza dele. Agora, quando estava em casa, por alguma maneira que a Bíblia não descreve, a Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, foi fiel. A gente não pode dizer que ela foi infiel a Davi. Ela foi fiel. Ela disse: Davi, esta noite vão te matar. Se você não salvar a sua vida, eu não sei como, você vai ver o que você faz, mas essa noite vão te matar. Então, ela avisou a Davi. O Davi se preveniu, pensou: não dá a essa hora da noite para eu sair aqui, porque a casa está cercada de soldados. A Mical, provavelmente, o Davi ia dormir, e a Mical acordou o Davi porque ela tinha visto os soldados de Saul em volta da casa, cercando a casa, para que, quando amanhecesse, eles entrassem lá e matassem o Davi. E quando Davi acordou e viu aquela situação, compôs ainda um salmo, louvou a Deus, pensou, orou, buscou de Deus a sabedoria, até que ele viu que Deus já tinha agido em favor dele. Meu irmão, você já passou por isso, uma situação que você não sabia como se livrar, e quando você entregou a Deus, dali a pouco você observou, já não tinha mais problema nenhum, porque Deus já tinha resolvido. Você já passou por isso? Eu já passei. Por isso, várias vezes, Deus agiu. E foi o que aconteceu. Quando Davi termina de cantar, louvar, compor um salmo ali, é muito lindo isso. Ele olha da janela e vê que todos os soldados estavam dormindo. Em conversa com a esposa, ela deve ter amarrado aí uns lençóis, coisa parecida, fez uma corda, e ela ajudou o Davi a descer pela janela que dava para a muralha da cidade. O Davi desceu e então, no escuro, enquanto os soldados dormiam, o Davi fugiu e foi embora. Quando pela manhã os soldados, ao clarear do dia, se despertaram e invadiram a casa de Davi, a Mical tinha disfarçado lá, colocado os ídolos do lar, enchido o espaço e jogou a coberta por cima para simular que o Davi estava dormindo. A ordem de Saul foi: matem-no, mesmo dormindo e doente, ele tem que morrer. Então, a Mical ajudou a Davi, ela foi fiel. Mas quando o Saul apertou: por que você ajudou meu inimigo a fugir? Aí ela mentiu, ela disse: porque ele me enganou, me ameaçou, etc, etc. Mas, em princípio, a Mical foi fiel a Davi. E, a seguir, o Davi fugiu para onde? Ele não tinha para onde ir, correu para a casa dos profetas em Ramá. Ramá era a casa dos profetas, e encontrou Samuel lá. E ele disse: agora, o profeta, o que eu vou fazer? O Samuel disse: vamos entregar a Deus, vamos confiar em Deus. Mas não demorou muito, soldados chegaram para prender a Davi. Mas Deus operou um milagre. Eles não teriam condições de resistir. Davi sozinho e o profeta Samuel não teriam condições de resistir aos soldados. E então ficaram em oração. E os soldados chegando, o Espírito de Deus desceu sobre eles, eles profetizaram. Foi estranho. O Saul recebeu essa notícia e disse: que soldados sem vergonha, eles não são fiéis, não me obedeceram, vou mandar outros soldados mais bravos. E mandou outra tropa de soldados que profetizaram também. Ele falou: isso é conluio com Davi, eu vou agora. E arranjou outra turma de soldados e ele foi também. Quando chegou perto da casa dos profetas em Ramá, que coisa boa, né? Quem chega perto de Ramá profetiza. Glória a Deus. E lá na casa dos profetas em Ramá, o Saul foi com a última turma de soldados e ele também profetizou, passou uma noite inteira deitado em terra e um dia inteiro e uma noite deitado profetizando. Foi tomado tão poderosamente pelo Espírito de Deus que ficou profetizando ali quase 24 horas. Deus livrou mais uma vez a Davi daquela maneira. Deus livrou a Davi de muitas maneiras diferentes, mas Deus sempre livrou a Davi.
é lição que a gente precisa aprender. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, tudo mais ele fará. Mas você tem que confiar. Nessa situação de perplexidade com o mundo, você já entregou seu caminho ao Senhor? Você já confiou nele? Você está descansando no Senhor? Se não, comece a fazer agora. Fique conosco.